alunos, olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar com tipos de ligações químicas, tá? Então, o objetivo da aula de hoje vai ser justamente reconhecer as ligações químicas metálicas e iônicas, entender as propriedades dos metais, tá? Dentro dessa ligação, e também entender as estruturas iônicas, tá bom? Então, para trabalhar nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a primeira e a segunda semana do PET volume 5. Tá? Hoje nós vamos ter um experimento onde eu vou explicar para vocês um pouco melhor de como os cientistas trabalham, né? Ao contrário do imaginário de alguns alunos que acham que o cientista tem uma grande iluminação para fazer, né, todas essas ciências e elaborações, na verdade, nós cientistas trabalhamos com evidências. Então, ou evidências empíricas, evidências de experimentos, ou até mesmo evidências de observação de fenômeno. E diante dessas observações, nós então tiramos algumas conclusões, levantamos hipóteses, ou seja, o que poderia estar causando aquele fenômeno ou o que poderia justificar aquele resultado de experimentação. E depois, nós então elaboramos as nossas teorias ou até mesmo o nosso modelo para explicar aquela situação. Bom, vamos então agora para um experimento para a gente poder entender melhor sobre as ligações metálicas e iônicas. Bom, então hoje o nosso experimento vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui alguns reagentes, na verdade algumas substâncias que nós vamos testar a condutividade deles, ok? Então aqui eu tenho prego, tá? Esses preguinhos normais que a gente encontra em casa de ferreiro e tudo mais. Eu tenho aqui raspas de cobre, tá? Essas raspas de cobre aqui é cobre puro, de um reagente. Aqui eu tenho sal de cozinha, esse sal mesmo que nós encontramos em casa, que usamos em tempero. E aqui eu tenho um iodato de potássio. O que é isso, Débora? É um tipo de substância salina também, ok? Ele também tem a produção de íons, tá? Então aqui eu vou ter então... Reparem que são pós bem semelhantes, mas esse iodato é um pouco mais fino, tá? Ok. E agora nós temos aqui açúcar, esse açúcar normal de casa, tá? E temos ainda ureia. Lembra, não sei se vocês já fizeram exame de urina e tudo, nós sempre medimos a quantidade de ureia. Por quê? É uma substância que nós expelimos, né, naturalmente no nosso organismo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir a condutividade, ou seja, a presença da condutividade elétrica. Então, aqui eu tenho uma lâmpada, esse fio está ligado a uma tomada, e se eu encostar um fio no outro, eu acendo a lâmpada, ou seja, passa então elétrons aqui, uma corrente elétrica que faz acender a lâmpada. Então, eu vou medir se essas substâncias aqui no seu estado sólido, elas também conseguirão acender a lâmpada, ou seja, vai haver então uma corrente elétrica aqui, ok? Vamos começar com eles nos sólidos e depois vamos colocar eles em água, diluir em água para ver quais dilui e se há alguma diferença. Vamos lá? Então, primeiro nós vamos tentar os pregos de ferro, tá? Então, vamos lá. Opa, acendeu bem, né? Agora o cobre. Olha, também acendeu bem a nossa lâmpada, certo? Então, nós podemos então falar que esses dois aqui conduziram no seu estado sólido. Esse é o sal. É bom limpar eles, só para poder não passar reagente para o outro. Agora o iodato. Nada, né? Agora o açúcar. Também nada. E a ureia. Nada. Então, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos diferenciar aqui, no seu estado sólido, dois grupos. Aqueles que conseguiram conduzir eletricidade no seu estado sólido e os que não conseguiram. Então, agora nós vamos colocar eles em água para ver se vai ter alguma diferença. Mas antes, nós precisamos testar a água para saber se a água não vai interferir na condução, então, de eletricidade. Vamos testar a água? Opa, encostei um fio no outro. Então, essa água não tem nada,
Não tem nada que interfere, nada que interfere. Então, observe que água é água e estão todos no mesmo volume. Então, não tem aqui nesse momento nada que vai interferir minhas reações, né? Então, vamos colocar aqui os preguinhos. Beleza? Enquanto eu estou colocando, vai pensando aí na sua casa. Será que o que conduziu eletricidade no seu estado sólido, quando eu colocar em água, também vai conduzir? O que vocês acham? Será que ele vai conduzir também? Eu vou pegar aqui uma folha de papel só para poder limpar a espátula, para não passar reagente para nenhum outro, tá? Então, esse aqui é o sal. Agora, eu vou colocar o iodeto aqui, ó. Vou misturar bem ele. Limpar de novo a espátula para não passar reagente para nenhum outro, para não atrapalhar, né? Um pouco de açúcar. Novamente limpar a espátula. E agora a ureia. E agora nós vamos fazer esse teste simples para saber se há ou não, então, a condução, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o ferro, ele conduziu no seu estado sólido, né? E aí, vocês responderam que vai conduzir ou não? Então, vamos lá. Não acontece nada. E na água, o cobre também, não acontece nada. Então, enquanto nos seus estados sólidos, ok, em solução, que na verdade solução não, mergulhados em água, né? Não aconteceu nada. E a água com sal, o que vai acontecer? O sal não conduziu no seu estado sólido, mas em solução, diluído em água, sim. Vamos ver o iodato? Olha só, bem pouquinho, né? Mas conduziu, ó. O sal, olha só, fica bonito, né? E aqui no iodato, demora um pouquinho. Agora eu vou precisar limpar aqui essas... sem tomar choque, né? Ó. E agora vamos tentar o açúcar e a ureia. Vamos lá? Açúcar, nada. E ureia, nada. Então, o que nós conseguimos concluir agora aqui? Nós concluímos que nós podemos dividir tudo que foi feito aqui em alguns grupos. Quais categorias que nós conseguimos fazer, então? Aqueles que conduziram eletricidade, né? Conduziram eletricidade no seu estado sólido, aqueles que conseguiram conduzir apenas em solução e aqueles que não conduziram em momento nenhum, certo? Então, mas o que seria então essa condutividade? Qual que foi esse experimento que nós fizemos? Qual foi a base teórica sobre essa condutividade? Então, condutividade elétrica, ela é usada para especificar o caráter elétrico de um material, ou seja, a capacidade de conduzir elétrons, tá? É uma propriedade intrínseca de um material, ou seja, cada material tem a sua condutividade. E ela só pode existir na presença de cargas elétricas. Então, trabalhando um pouquinho com o que nós já vimos, né, trabalhando aí nos todos os volumes anteriores, o que nós percebemos? Dentro dos átomos, o que a gente tem de carga? Nós temos o núcleo, que é positivo, e os elétrons, que é negativo, ok? E o que nós temos além disso? Quando eu perco um elétron da última camada, ou adiciono um elétron na última camada, eu tenho os famosos íons, que é justamente quando eu tenho a perca de um elétron ou a adição de um elétron na última camada. Então, diante de tudo isso que nós falamos, qual que é a ideia? Se eu conduzo eletricidade no meu estado sólido, quer dizer que existe carga ali dentro. Tem que, na constituição daqueles elementos, eu preciso saber, tem que ter ali uma movimentação, uma quantidade de carga livre para se movimentar e passar, então, ali pela lâmpada, certo?
Então, o que é uma ligação metálica seria? A atração mútua entre um grande número de núcleos e um grande número de elétrons. Os elétrons do último nível são responsáveis pela formação de ligações químicas. Então, vamos lembrar a constituição do átomo? Eu tenho o núcleo positivo e tenho os elétrons sobrevoando, não, como que fala? Perpassando ali, né? Nas camadas, na eletrosfera. O elétron da última camada dos metais, né, observe que o cobre e o ferro são metais, nós já trabalhamos isso na tabela, eles possuem 1 ou 2 elétrons na última camada. Isso quer dizer que a camada fica praticamente livre. Então, o elétron ele fica livre para poder movimentar dentro da camada daquele átomo e também livre para entrar na camada do átomo vizinho. Então, o núcleo do vizinho vai atrair o elétron do outro vizinho. Eu vou colocar uma imagem que vai facilitar bem a interpretação de vocês. Então, observe isso aqui. Eu estou representando aqui apenas o núcleo e a última camada desses elétrons, tá? Aí, o que está acontecendo? O elétron, ele movimenta dentro da própria camada, mas também ele é atraído pelo núcleo do vizinho. E quando ele vai para o núcleo do vizinho, o átomo que ficaria sozinho atrai o elétron do outro. Dessa forma, essa movimentação de elétrons permite que, na ligação metálica, na ligação entre os metais, eu consiga conduzir eletricidade mesmo no seu estado sólido. Legal, né? Vamos entender um pouquinho mais das propriedades dos metais? Então, olha só, algumas características. O metal ele é brilhante, ele é dúctil e ele é maleável. O que é brilhante? Quer dizer que ele tem aquela cor característica, né? Vocês observaram que o cobre tem uma cor muito mais alaranjada, meio de terra, do que o ferro. O ferro já tem uma cor mais acinzentada. Essas cores, né, tudo isso é justificado por essas ligações entre os átomos. Então, o que acontece? Quando eu emito uma radiação sobre o metal, uma iluminação, o que vai acontecer? Essa radiação vai ser levada até o elétron, esse elétron vai ser excitado, ele vai subir de camada, como nós vimos, né, lá no modelo de Bohr, e quando ele retornar à sua camada de origem, ele vai voltar emitindo a luz característica na frequência de cada um desses elementos. Então, por isso que o cobre tem essa cor e o ferro outra, ok? A questão dele ser maleável. Observe que se eu pegar uma pedra de sal, ou se eu pegar um pedacinho de sal, se eu bater nele, eu quebro. Mas se eu pegar um metal, uma placa metálica, ou até mesmo um pedacinho do cobre, vamos fazer isso aqui? Olha só, eu tenho aqui o cobre, né? Eu consigo o quê? Amassar ele, eu consigo remodelar ele com a minha própria mão, tá? Então, ou seja, ele é maleável, eu consigo então movimentar ele. Mas por que eu consigo isso e ele não quebra na minha mão? Bom, como a carga positiva dos núcleos, né, desses átomos está completamente envolto do que nós chamamos de mar de elétrons, ou alguns autores vão usar o termo gás de elétrons, esses elétrons, eles não vão permitir que os núcleos, as cargas positivas, se encontrem. Dessa forma, não vai haver repulsão por parte das cargas positivas e por isso eu consigo modelar e ele não quebra uma vez que eu coloco uma certa pressão ali. Então, o que vai acontecer? Eu coloco, vamos supor, eu bato com um martelo sobre uma placa metálica. Os elétrons, eles vão impedir que as cargas positivas se encontrem, por isso, então, essa característica do metal poder amassar. E ser dúctil tem a ver, então, com a produção de dutos, né? De poder, por exemplo, pegar uma peça grossa e deixar ela fina, né? Fazer os fios, né? Os fios de cobre, os fios de ferro. É a mesma coisa. Se não houvesse esse mar de elétrons em volta das cargas positivas, quando eu fizesse uma pressão sobre eles, a carga positiva com carga positiva iria fazer a repulsão, iria quebrar ali a estrutura. No entanto, os elétrons fazem com que ele possa ser achatado, ser comprimido, e ele passa, então, pelo processo de trefilação, ok?
Então, tudo isso é justificado pela ligação metálica. E nós temos ainda a condução de calor e a condução de eletricidade. A condução de calor, quando eu aumento, né, coloco uma panela ali de alumínio, de ferro no fogão, esse fogo ali do fogão vai aumentar ali a energia cinética dos meus elétrons, eles vão se movimentar mais rapidamente, aumentando então a temperatura ali do meu metal. E a condução de eletricidade, que foi o experimento que fizemos hoje, imagine o seguinte, eu já tenho uma quantidade X de elétrons, entra uma nova quantidade de elétrons através da corrente elétrica que estamos ligados ali na tomada. Então, o que vai acontecer? Esses elétrons vão empurrar os outros elétrons e eles vão continuar conduzindo. Uma vez que eu cesse, que eu desligue da tomada, esses elétrons vão então parear novamente na última camada de todos os átomos ali presentes, ok? E nós temos uma segunda categoria, que foram aqueles que conduziram eletricidade em solução. Então, para conduzir eletricidade, tem que haver carga. Mas por que não havia carga com eles no estado sólido e só com eles diluídos é que eu consegui, então, a presença dessas cargas? Então, olha só, a diferença de eletronegatividade na formação de um composto iônico vai fazer com que eu consiga retirar um elétron de um e aumentar o elétron de outro. Dessa forma, eu consigo, então, a produção de cargas, de íons, carga positiva e carga negativa. Então, a força de atração entre o positivo e o negativo vai fazer com que eles, então, se liguem, formando uma ligação chamada de ligação iônica, porque tem a ver com íons. Eu trouxe essas imagens para facilitar o entendimento de vocês. Então, pense aqui no sódio, que tem 1 elétron, e o cloro, que tem 7 elétrons na última camada. Eu coloco os dois átomos tão próximos, a ponto do núcleo do cloro, e pelo fato de ele ser mais eletronegativo, atrair o último elétron da camada do sódio. Quando ele faz isso, ele adquire uma carga negativa, e o sódio fica positivo. Logo, eles vão se atrair. E cargas opostas ao se atraindo iguais, elas vão se anular. Por isso, eles são conduzidos no estado de solução, mas não no estado sólido. Vamos olhar agora o oxigênio e o K. O K, ele tem 1 elétron na última camada, enquanto que o oxigênio tem 6. A estabilidade do oxigênio é quando ele tem 8 elétrons na última camada. Ele também é mais eletronegativo que o K, que é o metal. Logo, o que vai acontecer? Ele vai atrair o elétron da última camada para si, fazendo o K ficar positivo. Porém, o K se estabilizou, o oxigênio não. Então, ele tem que atrair outro átomo de K para poder arrancar o elétron dele e então se estabilizar. Ou seja, ele fica estável quando eu tenho 2K. Então, fica 2KO, ok? Ao contrário do que alguns alunos imaginam, a formação de ligações iônicas, ela nunca é apenas em pares. Ela forma estruturas cristalinas e tridimensionais. Por exemplo, o cloro e o sódio, o NaCl, né, o nosso sal de cozinha. Quando ele está nesse momento, ele fica totalmente estável quando ele tem essa estrutura tridimensional, ok? Então, ele forma uma forma 3D. E na água, o que afinal de contas aconteceu quando eu coloquei tanto o iodato quanto o sal de cozinha em água? Como eles já têm cargas, né, positivas e negativas, quando eu coloco eles em água, as moléculas de água que também possuem cargas, o oxigênio, ele possui uma carga, acho que dá para falar, o oxigênio, ele possui uma carga negativa, porque ele é mais eletronegativo, puxa os elétrons da ligação para si, e os hidrogênios positivos. Então, os oxigênios arrancam o Na daquela estrutura. E os hidrogênios da molécula de água arrancam o Cl da estrutura. Logo, eu vou ter cargas livres em solução. Por isso, eu consigo conduzir eletricidade quando ele está em solução, mas não quando ele está no sólido, ok? Então, dessa forma, gente, nós então passamos pelas duas ligações químicas trabalhadas na primeira e na segunda semana do PET volume 5, as ligações metálicas
e as ligações iônicas. Ficou alguma dúvida? Mande para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer tirar a dúvida no nosso ao vivo. No mais, um grande abraço virtual e até mais!